Nem toda perda nasce da falta de amor. Algumas nascem do medo de ser visto. Existe um tipo de silêncio que não é paz, é defesa. Não é o silêncio de quem escuta, é o silêncio de quem se protege. Na psicologia profunda, calar não significa ausência de sentimento. Muitas vezes significa excesso. Excesso de medo, excesso de cuidado, excesso de tentativa de não ferir, enquanto se fere. Há pessoas que amam profundamente, mas aprenderam cedo demais que sentir é perigoso. Então, constroem vínculos inteiros, tentando não dizer, acreditando que o amor sobreviverá à omissão. Mas o inconsciente não negocia com o que é reprimido. O que não é dito não desaparece. Ele se acumula e um dia retorna como perda. O ego é uma estrutura de sobrevivência. Ele aprende com a dor. Se, em algum momento da vida, mostrar fragilidade significou abandono, o ego registra uma regra silenciosa. Não mostre, não complique, não seja demais. E assim nasce o silêncio defensivo. A pessoa sente, mas não expressa. Ama, mas controla. Deseja, mas racionaliza. Não porque não queira amar, mas porque teme ser visto exatamente onde é frágil. O ego acredita que calar preserva o vínculo. Na verdade, apenas adia o rompimento. Com o tempo, esse silêncio deixa de ser apenas uma reação. Ele começa a se organizar, ganha forma, ganha função, ganha repetição, até virar uma máscara relacional. Uma versão ajustada de si, criada para sobreviver nos vínculos. A máscara do forte, aquela que diz, tá tudo bem, é só uma fase, eu dou conta, mesmo quando não está. Essa máscara não mente por maldade, ela mente por proteção. Ela segura o amor com luvas, evita conflitos, evita profundidade, evita dizer, eu estou quebrado, porque teme que, ao dizer isso, o outro vai embora. Em relações profundas, o outro deixa de ser apenas o outro, ele se torna um espelho. Muitas vezes, nos apaixonamos não apenas por quem o outro é, mas pelo que ele desperta em nós, pela sensibilidade que ainda não assumimos, pela escuta que não cultivamos, pela abertura emocional que evitamos. O outro carrega algo que nossa alma reconhece como falta. Por isso o amor toca tão fundo. Não é só desejo, é revelação. Mas quando esse espelho é olhado com medo, quando o ego sente que pode ser visto demais, a tendência não é integrar, é afastar. E assim, aquilo que poderia aproximar acaba ameaçando. Ser visto assim não é simples. Para o ego, essa proximidade não soa como encontro, soa como risco. E quando a revelação parece ameaça, a psique não escolhe integrar, ela escolhe se proteger. É nesse ponto que nasce a autossabotagem, não como falta de amor, mas como excesso de medo. O ego prefere perder a relação do que falhar como alguém digno de amor. Então ele posterga, evita conversas, cria distância disfarçada de cuidado. A lógica inconsciente é cruel, mas clara. Se eu não tentar de verdade, não serei rejeitado por quem eu realmente sou. E assim, o ego se protege, enquanto destrói lentamente o vínculo. Existe uma ilusão perigosa, a de que só palavras machucam. O silêncio também fere, e muitas vezes mais profundamente, porque ele faz o outro duvidar. Será que eu estou exagerando? Será que sou eu? Será que não sou importante o suficiente? Cada silêncio repetido vai matando algo que pedia vida. E quando o outro vai embora, o ego finalmente entende. Mas entende tarde. Depois da perda, surge a culpa. Mas a culpa não ensina, ela aprisiona. Ela se torna um afeto que captura a consciência, um complexo que puxa a psique para o passado e bloqueia o presente. A mente entra num looping silencioso. E se eu tivesse falado? E se eu tivesse sido diferente? E se? A pessoa não sofre apenas pela perda do outro, sofre por não ter sido inteira enquanto ainda havia tempo. A culpa, quando não é integrada, vira corrente invisível. Não repara, não transforma,
apenas impede o movimento da alma. O inconsciente não aceita o que o ego tentou calar. Ele retorna em sonhos, em lembranças involuntárias, em olhares que ainda parecem presentes. Não para punir, mas para ensinar. O inconsciente não quer que você volte ao que foi. Ele quer que algo em você finalmente se integre, que aprenda a falar antes, a sustentar vulnerabilidade, a não usar o silêncio como armadura. Nem todo fim é culpa. Às vezes, é falta de tempo interno. Duas pessoas podem se amar e ainda assim não conseguirem ficar, não por ausência de sentimento, mas por ausência de linguagem emocional. Amar também exige maturidade psíquica, e isso nem sempre vem junto com o sentimento. Essa dor não pede retorno, não pede perdão externo, ela pede consciência, pede que você não repita, que não esconda o que sente, que não transforme medo em silêncio, porque quem ama precisa aprender a falar antes que o amor vire eco. E só quando o ego aprende a se expressar sem se esconder, algo mais profundo em você pode finalmente orientar, em vez de apenas assistir à distância. Talvez você não tenha sido perfeito, mas agora pode ser consciente, e consciência não muda o passado, mas transforma o próximo vínculo. O silêncio que antes protegia, agora pode ser escuta, e a palavra que antes faltou pode finalmente nascer. Não para consertar o que foi, mas para não se perder de novo, tentando se proteger daquilo que sentia.